Queridos irmãos, servos de Deus, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, baseada no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, apenas os 2 primeiros versos, que diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, mas estavam sequíssimos. Queridos, com base neste texto do capítulo 37 de Ezequiel, eu gostaria apenas de enfatizar 3 ações promovidas pela mão de Deus. O capítulo 37 de Ezequiel é o capítulo da restauração. É o capítulo da mudança de cenário. O povo estava vivendo uma crise sem precedentes e o profeta, ou Deus, através do profeta, compara a vida espiritual da nação como um exército de ossos que estavam secos, mortos sobre a face de um grande vale. O estado físico destes ossos era tão deplorável que desfaziam-se ao soprar do vento. Vejam o nível negativo da espiritualidade de Israel. Mas o que Deus estava sugerindo ao profeta Ezequiel, ao levá-lo para o meio deste vale, ainda que em visão, que em espírito, que em um arrebatamento súbito de seus sentidos, ele é colocado por Deus e vislumbra esta situação deplorável de Israel. E Deus faz uma promessa ao profeta em relação ao seu povo, que por pior que estivesse a vida, o relacionamento da nação para com Deus, havia uma promessa de restauração. Quando a mão de Deus se manifesta sobre o profeta e sobre os ossos que estavam secos, é possível de forma muito simples identificarmos 3 ações muito específicas. E estas ações estão encontradas nos 2 versos que nós lemos. O primeiro, ou a primeira ação da mão de Deus, ou o que a mão de Deus provoca ao agir, é a mudança. Deus provocou uma mudança de cenário na vida de Ezequiel, quando de repente ele sai do templo e se enxerga no meio do vale. Quando a mão de Deus age sobre a vida de alguém, via de regra, a primeira coisa que acontece nesta vida é mudança. Mudança de ambiente, mudança de entendimento, mudança de razão, mudança de visão, mudança de sentimentos, porque esta é a proposta de Deus, provocar mudanças profundas na nossa vida. Receba esta palavra. Deus agirá provocando mudanças profundas em você. Vejam que Ezequiel não diz que saiu por conta própria, ele foi tirado. E ser tirado é diferente de sair. Quando eu saio, eu arco com as consequências da minha ação. Mas quando sou tirado, Deus se responsabiliza por isso. É uma ação de um poder maior do que eu agindo sobre mim. Portanto, não saia da presença de Deus. Não queira sair do ambiente de prova antes do tempo, porque a mão de Deus em tempo hábil e certo se manifestará sobre você. Uma segunda ação que a mão de Deus provoca é a estabilidade. Quando a mão de Deus age sobre nós, ela gera estabilidade espiritual. Vejam que o texto começa dizendo: a mão de Deus me leva, mudança. A mão de Deus me pôs no meio de um vale cheio de ossos, estabilidade. Por aqui significa colocar, estabelecer em segurança. E, portanto, Ezequiel está dizendo: o ambiente é deserto, o ambiente é de desafio, o ambiente é de luta e de prova, mas no meio deste ambiente eu estou sendo estabilizado pela mão de Deus, estou sendo edificado pela mão de Deus. Receba esta palavra. No meio da luta e da dificuldade, a mão de Deus estará sustentando e edificando você, firmando você para que você triunfe e não caia. A terceira e última ação que a mão de Deus provoca e provocou na vida do profeta é a ação do crescimento. Portanto, ação de mudança, ação de estabilidade, ação de crescimento. Ezequiel disse: e ele me fez andar. Foi a mão de Deus
No lugar onde normalmente é para se ter morte, a mão de Deus me fez viver. Aonde normalmente é para estar parado, a mão de Deus me fez andar. Aonde normalmente é para estar triste, a mão de Deus me alegrou. Receba estas 3 promessas de Deus sobre a sua vida. A mão de Deus provocará mudanças em você. A mão de Deus edificará você. E a mão de Deus fará com que você experimente um tempo de crescimento no meio da crise. Que Deus te abençoe.